Está no ar mais um episódio do podcast Menos Pausa. Sou a doutora Lívia Vieira, ginecologista integrativa, e hoje o nosso assunto está muito importante. Vamos falar sobre a nutrologia, como ela pode ajudar mulheres 40 a mais a lidar com os desafios do climatério e menopausa. Lembre-se que aqui a gente sempre vai abordar todos os assuntos, tirar todas as dúvidas, dirimir todos os mitos e medos das mulheres 40 a mais. Hoje comigo, uma pessoa extremamente especial na minha vida pessoal e profissional, doutora Sofia Braille, graduada pela Universidade do Oeste Paulista, pós-graduada em nutrologia, possui área de atuação em medicina funcional integrativa, é uma apaixonada pela saúde e não só pelo tratamento das doenças, e ela focou seus estudos na medicina do estilo de vida, na epigenética e na microbiota da saúde do trato gastrointestinal. É uma entusiasta da saúde integrativa, defensora da saúde como um todo, e é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Li. Nossa, que honra. Tô, muito feliz em poder espalhar um pouquinho da minha sementinha aqui. Vamos começar explicando um pouquinho para as mulheres, Sofia, qual que é a diferença, e eu ouço muito isso no consultório, eu acredito que você também deve ouvir, que elas confundem muito o que é nutrição do que é nutrologia. Sim. Divide esse assunto aí para a mulherada ficar atenta. Bom, rapidamente, né, de forma sucinta, o nutrólogo é um médico, né, que foi se especializar dentro da área de nutrologia. Então ele tem essa premissa básica de ser médico. E a nutrologia, ela é uma especialidade que tem, né, a avaliação metabólica e nutricional como cerne. Então a gente olha, assim, toda a parte, né, de composição alimentar, eu tenho esse aprofundamento em toda a parte, hormonal e nutricional, né, a nível de carências nutricionais do meu paciente. Eh, e tenho também a possibilidade de diagnóstico de doenças relacionadas ao metabolismo e à alimentação, por exemplo, distúrbios alimentares, então isso faz parte, né, do escopo do nutrólogo. E também, por exemplo, pacientes que são internados e que precisam receber, nutrição parenteral, a gente, né, é o nutrólogo que faz essa prescrição. Já o nutricionista é uma outra graduação, né, então é um profissional da saúde, mas ele tem, eh, a faculdade é diferente. E o nutricionista é o profissional responsável pelo equilíbrio, pelas quantidades propriamente ditas, né, na hora de formação, da orientação alimentar de um paciente. Então, por exemplo, quando eu tenho um atleta, toda a demanda metabólica do tanto de carboidratos, do tanto de proteína, do tanto de lipídios que aquela pessoa vai receber, vem da conta que o nutricionista faz. Nem o nutrólogo pode fazer isso. Então, por exemplo, eu não monto dieta para os meus pacientes. Então, o trabalho do nutrólogo e do nutricionista é muito complementar. Eles andam muito de mãos dadas. Acho que ficou claro. Sim, e do mesmo jeito que a gente precisa dessa orientação nutricional, a gente precisa caminhar junto com o nutrólogo, né. Mostra pra gente de uma forma, clara, assim, para as mulheres entenderem qual que é essa importância da ginecologia junto com a nutrologia, justificando a sua presença aqui no nosso podcast. Então, assim, na verdade, eu falo que a alimentação, justamente por ela ser um pilar da saúde, ela deveria fazer parte de todas as especialidades, né. Eu acho, sinceramente, que todos os médicos precisariam estudar e se dedicar um pouco, né, à nutrição e à nutrologia, por assim dizer. Porque pensando em cuidado com a saúde, não só em tratamento de doenças, eu preciso sim, eh, saber como orientar o meu paciente com relação, né, à alimentação dele. Então, pensando em mulheres 40 a mais, a mulher que vai, né, transicionar ali de fase fértil, climatério e menopausa, essa mulher ela vai passar por mudanças muito significativas na vida dela. A sensação dela como pessoa vai se modificar e a alimentação, ela tem, assim, um impacto gigantesco nisso, principalmente porque é a partir da alimentação que a gente modula o nosso intestino. Então, por exemplo,
Agora eu criei um grupo de pessoas que estão passando por um programa de detox, e em 2 dias de mudança de alimentação, as pessoas já começaram a sentir algumas diferenças intestinais, porque em 2 dias a gente já começa a modular a microbiota. Então, eu tenho a possibilidade, a partir da minha alimentação, de inflamar o meu corpo, inflamar o meu intestino e por isso o meu corpo, ou desinflamar o meu corpo, Sim. né, desinflamar o meu intestino. Então, a mulher que está transicionando, o fato dela estar mais inflamada ou menos inflamada tem tudo a ver com a alimentação, e a nutrologia entra nessa hora. Falando já em relação a esse programa seu, como que essa questão dessa inflamação crônica pode impactar no climatério dessa mulher 40 a mais? Bom, eu falo que a premissa zero, né, de todo sintoma crônico e de toda doença crônica parte da inflamação metabólica crônica. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, porque é a base do meu trabalho, e é a base da nutrologia e é a base da medicina funcional também. Eh É só um corpo inflamado que desenvolve uma doença e que desenvolve múltiplos sintomas. Então, pensando em uma mulher que está no climatério, né, que é esse período que antecede a menopausa, essa mulher, ela, a partir do momento que ela está, né, mais metabolicamente inflamada, ela vai apresentar mais sintomas do que ela deveria. Então, assim, o que que é a inflamação crônica? A inflamação crônica, ela é um estado de inflamação, né, com a ativação de múltiplas cascatas inflamatórias, mas que deveria, né, isso deveria acontecer de forma aguda e autolimitada, mas que por um excesso de gatilhos ou uma incompetência do meu próprio sistema imunológico de brecar esses mecanismos, e geralmente são as 2 coisas, eh eu sustento esse processo, então eu transformo isso em forma, né, em um formato crônico. A pessoa que está inflamada, só o fato dela estar inflamada, ela já tem mais sintomas. A mulher que está tendo um declínio de produção hormonal, ela pode, né, ter o surgimento de um ou outro sintoma. Se ela tiver sob essa condição, poxa, ela vira uma bomba de sintomas, né. Então, a fadiga que ela pode sentir e que poderia ser branda se ela tivesse desinflamada, ela não vai conseguir levantar da cama. A queda de cabelo dela vai se acentuar. A mudança, por exemplo, de padrão intestinal, a mesma coisa. A diminuição da libido dela, né, os fogachos que essa mulher vai ter, a mesma coisa. Então, a inflamação metabólica crônica vai acentuar, principalmente, toda essa sintomatologia E a gente vê muito do isso na climatério. clínica, né. Aquela mulher que vem se cuidando, que vem tendo um estilo de vida mais saudável, ela vai ter sintomas, obviamente, nós temos mais de 76 sintomas listados Sim. dessa fase climatérica, mas a intensidade deles é absurdamente diferente, porque a gente até brinca, né, na questão de massa muscular, por exemplo, você vai colher ali nos 40 a mais, na pré e pós-menopausa, a poupança do que você plantou. E muitas vezes a mulher chega nessa fase com zero poupança, né, e aí não tem o que Exatamente. colher, porque não fez uma musculação, não se alimentou bem, sempre com hábitos ruins, não tem o que ela colher ali, e muito pelo contrário, Exato. plantar nessa fase é muito mais difícil, né. É. Vamos falar um pouquinho, Sofia, sobre os gatilhos dessa inflamação. O que que Uhum. a gente mais tem nessa faixa etária como gatilho para inflamar essa mulher? É, assim, os gatilhos para inflamação, eles são muitos, mas eu quero focar principalmente nessa mulher, até porque o climatério em si, ele tem um sintoma que é um sintoma e é um gatilho. E que, no meu ponto de vista, é um dos gatilhos mais pró-inflamatórios para todo mundo, e principalmente para essa mulher, que é a disrupção do sono. Então, a mulher 40 a mais, ela tem que ter um zelo excessivo com relação à rotina de higiene do sono, porque ela tem um ajuste e um declínio a nível de melatonina importante acontecendo ali. Ela tem uma dança metabólica se modificando. Então, muitas mulheres, né, ainda por volta de 38, 40 anos,
o primeiro e único sintoma que surge é esse. E o fato de começar a romper com o ciclo circadiano, com o sono, começam a aparecer outros sintomas. Sim. Então, eu teria como, né, o rompimento do sono, de um sono de qualidade, como um principal gatilho. Outros gatilhos que eu julgo serem, assim, muito importantes também, é um rompimento de saúde intestinal. E aí a gente pode puxar, assim, um pouco a sardinha para essa questão, nutricional, alimentar, né. Então, a mulher que tem muitos gatilhos alimentares, então que ela tem uma alimentação desbalanceada, ela vai sim gatilhar muito o intestino dela e ela vai se inflamar, muito por conta disso. E um terceiro gatilho que, eu sinto que nessa fase ele é muito importante de ser observado, que é a mulher que tem, uma rotina com uma pouca possibilidade de pausa. Então, essa mulher ela tá se entendendo em um corpo que tá se ajustando com relação à disposição. Então ela precisa olhar para a rotina dela, para ela conseguir colocar horas de descanso, horas de prazer, e momentos para ela realmente, assim, não ficar sendo hiperprodutiva ou pura e simplesmente só produtiva, para ela, assim, se equalizar e se equilibrar novamente na saúde dela. Sinto que esses são os mais relevantes, assim. É, e aí a gente vai vendo no dia a dia o quanto, esses gatilhos vão gerando verdadeiras erupções, né. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles devagarzinho para irmos pontuando o que pode ajudar, o que mais atrapalha e os benefícios disso. E falando, um pouquinho dessa questão desses sintomas mesmo que incomodam elas, a gente sabe que tem alguns nutrientes que são essenciais para todo mundo, obviamente, desde criança até idoso, mas que nessa fase a gente vê que às vezes a carência impacta um pouquinho mais, né. Vamos falar um pouquinho desses nutrientes, dessas vitaminas, minerais, que a gente sabe que podem ser, benéficos se eles estiverem ok, mas que nas deficiências a gente tem um prejuízo muito grande em relação a sintomas agora, né, nessa fase. Sim. Eu acho que, antes de mais nada, pontuar uma coisa importante. Essa mulher ela precisa ter sim um equilíbrio de macronutrientes muito bem estabelecido. E aí entra o profissional da nutrição. Então ela precisa sim comer, né, ter um equilíbrio de carboidratos complexos, prioritariamente, né? Ter uma super atenção quanto à ingesta proteica e aos bons lipídios. Então ela precisa se alimentar bem para que ela inclusive tenha energia e suporte metabólico para a produção, né, e para a organização metabólica dela. E aí pensando na parte de micronutrientes, que são mais essa parte de vitaminas e minerais, eu dou uma super atenção ao ferro, porque isso também tem uma super relação com o intestino, né, eu falo que a gente não é o que a gente come, a Lívia sabe muito bem disso, eu converso muito sobre isso individualmente com ela, a gente é o que a gente tem a capacidade de absorver, e isso é sobre saúde intestinal, saúde gastrointestinal, né, todo o meu trato gastrointestinal, que começa na verdade na boca. Eh, e aí, as mulheres, de forma geral, a gente passou uma vida perdendo ferro, e Sim, não necessariamente se nutrindo na mesma proporção. quantidade, né, na mesma proporção, que a perda aconteceu. Então, eu pego mulheres de 45 anos que passaram 20, 25 anos em deficiência de ferro. Não, e ainda piora um pouco nessa fase, porque a falta de progesterona causa irregularidade do ciclo, e aí ela Sim. começa a ter ciclos muito Volumosos, aumentados do que ela nunca teve, e ela vem mantendo a mesma alimentação que ela sempre teve, né. sim, Então é super comum a gente pegar no consultório, ferritina 17, hoje eu peguei uma de 7, mas é sempre por aí, e sim. vida que segue, né. Exato. E muitas vezes, assim, por exemplo, se você pega uma paciente que está inflamada, você tem alguns marcadores de inflamação e tem uma ferritina bem 200, baixa, tá, às vezes ela acha que tá bem, né. ou baixa ainda, assim, por exemplo, uma ferritina de 17, como você falou,
o estoque de ferro dela tá mais baixo do que isso. Porque a inflamação já subiu um pouquinho, né? Exatamente. Então, é muito importante que essas mulheres elas tenham bons profissionais, né, e que saibam interpretar esse tipo de exame. Porque a medicina funcional, ela entra para isso, para o profissional que não se atém ao valor de referência e que sabe a informação por trás, né, de uma informação que a gente recebeu ali só na faculdade de medicina. Que é muito pobre, Que é né? muito pouco Infelizmente. explorada nesse sentido, né? Até dentro das residências de maneira geral. Sim. Então, eu sinto que o ferro, ele, assim, o estoque de ferro, todo o perfil de ferro, ele é muito importante com relação a isso. Tenho que dar um super protagonismo pro magnésio também, né? Eu falo que a nossa água, ela não deveria ter flúor, ela deveria ter magnésio, como acontece na França, por exemplo. Porque o magnésio, ele é muito, muito bom e muito importante para 95% das nossas células. Então, é importante que a gente consiga ter uma alimentação equilibrada, com boas fontes de magnésio e uma suplementação adequada acontecendo, né, nas mais variadas formas de apresentação do magnésio também. E infelizmente o próprio exame laboratorial peca no magnésio, né, porque nem sempre Porque é aquele muito valor que tá instável, né? ali é o real, né. Então a gente Exato. acaba tendo que ir mais por sintomas sugestivos, clínica, Sim. do que por dosagem laboratorial. Então é aquele negócio, se você ficar ali atenta só ao exame, É. não vai sair do lugar, né. O selênio também é um micronutriente muito importante no meu ponto de vista, porque ele tem uma super relação com o funcionamento da tireoide. Né, e a tireoide ela é uma glândula vital, bom, para minha vida inteira, né, mas principalmente também para esse momento, porque uma coisa que eu gosto de explicar para os pacientes é, a partir do momento que você tem, uma disrupção hormonal ou um desvio de eixo hormonal, você não tá mexendo só naqueles hormônios que você tá achando, né, então a menopausa, ela não é só sobre um declínio de hormônios Ovarianos. sexuais ali, né, eu tenho um TSH, um T4, um T3 que vão se modificar também. A própria melatonina entra nessa dança, né. E aí, falando sobre uma outra vitamina, que na verdade não é uma vitamina, mas entra, né, dentro desse escopo também, que é fundamental, é o nosso pré-hormônio D, né, a vitamina D, que também faz parte de 90% das nossas reações químicas celulares. Então, a mulher que tem deficiência de vitamina D, e de novo, não se atentem só a valores de referência, a mulher que, no meu ponto de vista, tem uma vitamina D abaixo de 50, 45, ela tem deficiência de vitamina D, que é um componente importantíssimo para a produção hormonal dela acontecer, né, para aquele residual de hormônio acontecer. Então, acho que muito disso também entra em uma parte que eu falo que a própria reposição hormonal, ela é a cereja do bolo. Mas se a mulher não tiver esses tijolinhos muito bem São formados, cofatores, né, não tem como, não vai agir o ela não tem nem hormônio, né. receptor para o hormônio. Exatamente. E é o que eu sempre aviso. Ó, quantas vezes você já pegou no seu consultório, com certeza, e eu pego muito: "Ah, então, mas eu fui no doutor fulano de tal e ele fez", ele é endócrino, então ele só pediu TSH, T4 livre e T3, quando pede o T3, né. E aí, como estava alterado, ele entrou com o hormônio, tá, mas e aí o resto? Aí você pega, tá um selênio de 20, sendo que o valor normal é em torno de 100, 110. Aí você fala: "Ó, suspende um pouquinho o hormônio, entra com selênio", normaliza a tireoide inteira. Então, assim, tem que avaliar o todo, né, Sofia. Sim. E da mesma forma que eu sempre explico, a reposição hormonal, eu não vou jogar, vamos pensar no hormônio estradiol, eu não vou jogar ele dentro do teu sangue e ele vai lindo, saber onde ele tem que chegar, encontrar a fechadura que ele tem que se encaixar e sair. Não, isso tudo é guiado por cofatores, é sensibilizado o receptor. Então, o ferro precisa, a B12 precisa, o selênio precisa, o magnésio precisa, tudo tem que estar redondinho, né? Porque senão ele não vai agir, não vai. Então, tem que começar desinflamando esse corpo, vendo se esse fígado tá fazendo o detox correto, se o intestino tá conseguindo eliminar a parte não útil desse hormônio. Então, por isso que não adianta
a gente fazer a reposição hormonal com uma receita e vai embora, volta daqui 1 ano, né. Então, Sim. a nutrologia entra para ajudar aí, a nutrição entra para ver se os níveis de nutrientes, se a proporção está adequada para aquela pessoa ganhar uma massa muscular, para conseguir metabolizar o hormônio. Então, Sim. assim, é tudo, É. são ajustes finos para a Sim. orquestra funcionar, senão não vai para frente. Até, por exemplo, esse ponto que eu falei das pausas, né. Por exemplo, uma mulher que ficou muito tempo hipercortisolizada ali, ela tem um impacto a nível, né, de novo, produção hormonal, de adequação hormonal, e muitas vezes o cortisol já tá em uma fase de, assim, sustentação muito mais baixa, né, por um excesso de estresse mesmo, por uma vida muito extenuante. Então não é uma coisa só. Eu falo muito isso com os pacientes, com as pessoas que eu troco sobre isso. O cuidado com a saúde, ele não é rápido, mas ele vale muito a pena. Você começar a cuidar da sua saúde aos 20 anos, no momento que você entrar no climatério, você vai colher a consequência dessas escolhas que você fez lá atrás. É que, infelizmente, aos 20 anos, a A gente gente não ainda tem tem muito pouca maturidade. consciência com relação a isso. Mas que você comece a cuidar agora, né? E não só pelo simples fato de não querer sentir sintomas, mas de querer sentir a vitalidade, né? De realmente, poxa, poder aproveitar a terceira idade mesmo, de uma forma viva, de uma forma, né, com energia vital, com criatividade, com libido, com, né, serenidade, então inclusive com neurotransmissores, né, que possibilitem isso. Então, é um cuidado de mente e corpo mesmo, né. Tem uma amiga minha, até ela já veio no podcast, que é cardiologista, que ela fala assim: "Morrer tá muito difícil hoje, gente, não tá fácil morrer. Agora, assim, a gente vai viver, nossa expectativa de vida tá muito, então Sim. nossos tratamentos estão muito, eficazes. Só que Uhum. como que você vai chegar até lá no final, né? Como que você vai passar, né, Sobrevivendo. essa qualidade de vida nessa velhice, que é o que a gente está falando hoje, para a gente Sim. tentar minimizar os efeitos disso, né. Vamos falar daquele primeiro gatilho que você comentou, que assim, nossa, as pacientes, eu não sei se é porque nunca houve ginecologista falar sobre isso, né, e como eu trabalho com a ginecologia integrativa, elas tomam Sim. bastante susto, porque quando elas vão procurar a nutrologia, elas já esperam que você vai falar de um pouquinho de tudo, né. Mas quando elas chegam para mim e eu falo: "E vamos falar, que horas que você vai para a cama dormir?". "Tá, mas por que você quer saber isso?". E aí, essa é a importância, né, o que a gente Sim. vai falar agora sobre o sono, porque essa questão desse rompimento do sono na pré-menopausa, e eu tenho pego isso como primeiro sintoma Eu de uma também. paciente climatérica, e assim, aconteceu comigo, então aí eu falei: "Puts, é isso mesmo, né", porque esse ano eu faço 40 anos, mas como eu tive uma primeira menstruação muito precoce, aos 11 anos, eu já entro nessa fase de climatério, porque provavelmente a minha menopausa não vai ser tão tardia, respeitando o tempo de produção hormonal. E eu sempre tive uma noite muito bem dormida, assim, sempre quando eu dava plantão, por exemplo: "Olha, da 13h às 15h é o seu horário, das 15h às 19h não vai ser mais o seu". Eu simplesmente, às 15h01, eu apagava, podia tocar telefone no quarto, o que fosse, eu já sabia que não era meu horário e eu ia até às 7h na hora que o meu celular despertasse. E sempre foi assim, exceto quando você vira mãe, você deve estar percebendo isso agora, que qualquer ruído da criança te desperta. Mas da criança, se for o marido, se for qualquer outra coisa, não me despertava até ano passado, quando eu Sim. comecei às 2h, 3h, pim, acordar. Do nada, nunca fui de acordar para fazer xixi no meio da madrugada, sempre foi super tranquilo, comecei 2h, 3h despertando, falei: "Não é possível, não é possível que", aí eu falei: "Não, deve ser o estresse, estou passando alguns problemas familiares e tal". Comecei com a melatonina, não me fez bem, não resolveu nada, e aí mais um pouquinho, não passava, não passava. Aí eu entrei com a bendita da progesterona, que é o primeiro hormônio que começa a falhar nessa pré-menopausa, pronto, o sono se refez. E isso é uma coisa que a gente observa muito no Sim. consultório, né, e essa questão do sono, ela vai impactar em todo o resto, né, Sofia? É. Eu julgo o ciclo circadiano equilibrado como
o terceiro pilar da saúde. Eu enumero, né, assim, talvez por uma ordem de importância, assim, então coloco como o primeiro pilar da saúde a autoobservação, o segundo a autogestão, que é a nossa capacidade, né, de gerir tudo mesmo, e o terceiro entra esse ponto que você tocou, porque o sono ele tem uma responsabilidade de faxina metabólica, né. Então ali eu não tô me alimentando, então em tese eu também não tô digerindo, né, se eu me alimentar adequadamente com Vamos falar disso as também. devidas horas de antecedência. Não tô andando, não tô falando, não tô fazendo nada, então eu tô tendo energia pra limpar minha fábrica. Só que a produção de melatonina e de cortisol, né, e aí é que entra um ponto super importante, né, a melatonina ela ficou conhecida como o hormônio do sono e o cortisol como o hormônio do estresse, e isso não é assim, eles são 2 hormônios que estão relacionados ao nosso ciclo sono-vigília. Só que a melatonina, ela é um pré-hormônio, então ela é o início de uma cascata gigantesca, e justamente dentro daquele raciocínio que eu falei agora há pouco, né, quando eu tenho o declínio de alguns hormônios, eu tenho a modulação da produção de melatonina também, até de neurotransmissores, né, relacionados com isso, então serotonina, ocitocina, noradrenalina, dopamina. Então, toda essa questão relacionada ao climatério tem muita relação sim com, né, com uma disrupção quase que fisiológica que começa a acontecer com relação ao sono, mas eu falo que pra gente realmente colocar a culpa no climatério, a gente precisa estar fazendo muito bem feito a nossa parte. Porque também o modus vivendi do mundo pós-moderno, né, da contemporaneidade, é muito gatilhante. Então, pensa só, antigamente a gente não andava com uma tela com luz azul e ficava pelo menos 5 horas acessando esse tipo de iluminação. Então é claro que as produções de melatonina e cortisol hoje são muito diferentes do que 50 anos atrás. Então, será que a gente também está se adaptando e está fazendo a nossa parte, tô cuidando ali para que a partir do momento do entardecer eu diminua todo esse essa exposição e esse ruído? Vai com o celular pra cabeceira, né. Exatamente. E a televisão ali no quarto, então, né, já ficou todo esse tempo na frente do computador também, então eu falo que as minhas pacientes elas precisam, assim, tá fazendo muito bem a tarefinha delas, para que a gente realmente comece a colocar a culpa no metabolismo e até a entrar com uma suplementação de Exatamente. melatonina, alguma coisa assim, porque eu falo que as pessoas por encontrarem algumas coisas na prateleira, assim, por elas, né, conseguirem se suplementar. Até pelas redes hoje, né, as redes sociais, elas acham É. que resolve tudo por E ali. que é natural, então Exato. eu produzo isso no meu corpo, então eu posso usar isso de forma, assim, tranquila. E não é bem assim, como provavelmente foi o seu caso. Sim, Então tem pessoas que têm um impacto, inclusive, na saúde mental com o uso de exatamente. melatonina, né. Que tem sonhos e Pesadelos pesadelos horrorosos. horrorosos, né, que tem uma letargia que continua no dia Sim, seguinte, né, que tem um residual no dia seguinte, mas, por outro lado, a suplementação bem feita no de uma momento boa exato, melatonina, exato. para paciente que realmente tem, né, um rompimento, né, uma produção anômala acontecendo ali, é muito bem-vinda. E pode sim, hoje a gente tem alguns estudos que comprovam, né, de novo, para paciente que precisa, para paciente certa, um bom resultado pensando em climatério com a reposição de melatonina e com a reposição de coenzima Q10 também, essa duplinha aí, interessante. Então, falo que realmente não é uma coisa só, a gente precisa ajustar o estilo de vida, mas eu preciso entender que o sono, ele pode ser sim, um dos primeiros pontos a serem modificados na vida dessa mulher que vai adentrar
essa mudança de fase, né, de vida. Vamos falar um pouquinho da prática disso aí, né, Sofia. Então essa questão do celular, da televisão, essas coisas a gente já sabe, e as mulheres estão cansadas de ouvir que o celular não fica ligado dentro do quarto, que precisa abaixar as luzes. Essa questão da alimentação que você falou, o horário, os tipos de alimento, isso é muito legal falar, porque pouca gente tem Sim. essa ideia, e quando eu falo isso no consultório, todo mundo: "Ai, mas não dá, eu me organizei assim", e não consegue entender, né, O a impacto dinâmica disso. disso. É, assim, eu falo que a medicina indiana, ela ensina, pelo menos a mim, ela me ensina muito como organizar um pouco melhor e como a rotina deve ser. Porque pensando em potência digestiva, ao meio-dia, que é também quando o sol está a pino, é onde eu tenho a minha maior capacidade de Sim. digestão. E pensando, né, até em níveis de cortisol, então quando eu tô com os meus maiores níveis, né, quando eu tenho pico de cortisol, é realmente quando eu vou ter uma maior capacidade, eu tenho o meu corpo mais ativado, pensando em metabolismo de alimentos. Quando eu tenho, né, o entardecer, eu já tenho os meus níveis de cortisol abaixando ali. Então, a partir das 6 horas da tarde, o meu corpo ele começa a entender que eu tô me aproximando daquele momento de me repousar e Do de me repouso. reparar. Repouso geral, né. Exatamente. Então, repouso, né, de andar, de falar, de digerir. Uhum. Então, eu falo que o momento ideal realmente seria o entardecer. Então, o momento ideal da gente fazer uma última refeição seria por volta, né, das 6, 7, 7h30 Já ali, extrapolando. já extrapolando. Eh, e eu, particularmente falando, agora trazendo um ponto da minha vida pessoal, eu tô vendo isso na pele com a rotina do meu filho. Isso eu ia falar. Porque, a gente conversou com uma consultora do sono, ele ainda não estava dormindo a noite toda, e ela virou pra mim e falou assim: "Ele tá jantando muito tarde", e ele estava jantando às 7 da noite. Ele tem que jantar por volta de 5h40, 6 horas. E isso impactou absolutamente Sim. no sono inteiro da noite dele. Uhum. E aí, claro, eu e meu marido, a gente começou a se adaptar pra isso também. E, gente, assim, eu sempre me proponho a jantar o mais cedo possível, mas agora com uma regra um pouco mais rígida, e é muito diferente, É assim. surreal a diferença. Porque você né, a gente usualmente jantando às 20, você tá digerindo até às 23. Uhum. Então, né, principalmente se você ingeriu É isso que eu ia falar, e depende dos alimentos também, né, evitar alimentos que exigem muito, né. exatamente. Então, assim, por exemplo, pensando, né, de maneira geral, as pessoas: "Ai, eu como salada, eu tô sendo super saudável". Só que todos os alimentos que são crus Fibra. e fibras, eles exigem uma maior capacidade digestiva. Então, salada à noite e proteínas difíceis à noite, como por exemplo carne vermelha, não são o ideal. Então tá, Sofia, então o que é o ideal? De novo, medicina indiana ensina pra gente comidas cozidas, então legumes cozidos, legumes fáceis de serem digeridos, então brócolis não entra nesse escopo, então cenoura, abobrinha, carboidratos, né, também mais fáceis de serem digeridos, então a quinoa, o arroz branco ao invés do arroz integral nessa hora, porque o arroz integral ele tem mais fibra, então ele vai precisar, de maior digestão. Uma proteína branca, uma proteína também mais fácil, o ovo também é uma possibilidade. Um caldo, gosto muito de falar para os pacientes, né, partirem para esse lado. E eu queria levantar uma outra bola aqui. Que é também a quantidade que a gente come. Outro dia eu estava em um congresso e um cardiologista integrativo, ele trouxe uma informação de um estudo que eu concordo absolutamente. O ser humano da pós-modernidade come muito e gasta pouco. Então, o tanto de tempo que a gente passa sentado. Antigamente a gente trabalhava, né, nas nossas próprias roças, a gente fazia muito mais coisas a pé. Hoje a gente entra no escritório e passa o dia inteiro sentado e caminha 30 passos no máximo. E entra nos nossos belos carros e ficamos em casa. E a gente come 3 refeições por dia. E refeições bem, rechonchudas, por assim dizer. E será que eu realmente estou me atentando se eu tô com fome ou se eu tô comendo por hábito? Então, eu queria trazer um pouco dessa reflexão de que, por exemplo, se a mulher, tiver
até com um bom acompanhamento de uma ingesta legal de proteínas, carboidratos e lipídios, e ela chegar, né, nesse momento da noite e ela não tiver com fome, não necessariamente ela precisa comer. E ela precisa se experimentar nesse lugar de: o "Que que acontece com o meu sono e com, né, a minha sensação física se eu não jantar algumas vezes por semana? Ou se eu fizer essa refeição como um lanche no final da tarde?", né, ou, enfim, preparar, um smoothie, né, alguma coisa assim diferente. Então eu acho que isso é um ponto importante também para a gente começar a refletir. Sim. E isso quando eu comecei a fazer o acompanhamento com você, eu vi nas orientações lá, eu falei: "Putz, mas como assim eu não vou jantar? A Sofia não sabe, eu tenho uma naja dentro da minha barriga, eu sinto muita fome, não tem essa opção de eu não jantar". Sim. E aí eu sempre jantei com meu marido às 8, 8h30 e às vezes ele jantava até às 9, e as meninas sempre cedo, porque a consultora do sono me explicou tudo isso, então eu sempre fui muito bonitinha com elas. E aí eu passei a jantar com elas e sempre reduzindo a quantidade, vendo só o que era necessário e tal. E aí você vai percebendo as diferenças no intestino, no sono, na disposição e tudo mais, né, Sim. faz uma completa experimenta, só experimenta e depois vê a diferença. Uma outra coisa que eu não falei, que eu acho importante falar, já que você também falou dos ingredientes, é que a gente tem que se atentar muito para os estimulantes a partir das 4, 5 horas da tarde, né. Então, desse ponto para frente, então, muito cuidado com pimenta, com gengibre, com canela, com curry, com cacau, porque são estimulantes e a Lívia trabalha um pouco também com a parte de fitoquímicos, até onde eu sei, e os fitoquímicos têm ação no Sim. nosso corpo, né. Então, por exemplo, eu vou fazer um prato mais apimentado e eu vou comer por volta das 7h30 e você tá transicionando, né, no climatério, por exemplo, e tá tendo uma questão relacionada à insônia, poxa, não. Não, aí pega o curry, é anti-inflamatório, o gengibre também, eu tô inflamada, e taca aquele É, monte, só que né, na não naquele omelete. horário, né, exatamente. É por isso que eu falo que a gente não precisa saber tudo, ter uma boa equipe salva muita energia, né, então eu acho que isso é um ponto importante. O momento da noite é o momento de realmente de uma refeição leve, cozidinha e preferencialmente não muito temperada, né, principalmente dessas ervas, né, desses Por isso que cai tão bem a sopinha, né, da avó, que a avó sempre jantou a sopinha, né, pode exatamente. observar, assim, não tinha, meus avós era sempre a sopinha e a gente foi perdendo isso, né, ao longo do tempo, né. É isso. E aproveitar que a gente está falando aí de alimentação e tal, vamos falar um pouquinho das famosas gordurinhas. Então, é uma das coisas que a gente ouve muito, ó, lógico, tem essa questão do sono, né, e um dos primeiros sinais que a mulher vai notando nesses 40 mais dela, nesse climatério, é a modificação da composição corporal, né, que a mulher geralmente é claro que aquela que acompanha, que vê sempre, faz bioimpedância, acompanha com nutricionista, tudo, ela vem notando isso no papel, né. Mas aquela que não vem, ela chega e fala: "Lívia, olha só, eu venho me alimentando da mesma forma que eu sempre me alimentei, eu faço os mesmos exercícios, trabalho com as mesmas coisas, minha vida não mudou absolutamente nada, mas minha calça não fecha. A minha gordura abdominal está diferente, alguma coisa está acontecendo que saiu do meu controle". E aí elas querem entender isso e querem a pílula mágica, o hormônio mágico para resolver todo esse problema. Isso então é Sim. uma coisa muito nítida e assim, as pacientes falam: "Lívia, o nosso corpo sabe que a gente fez 40, porque é impressionante, um mês antes eu não estava assim, um mês Sim, depois eu estava assim". é, E é nítido mesmo, é uma coisa sim, que elas quase unânime isso. Às sim. vezes elas falam: "Ai, não tenho nenhuma sintoma da menopausa", mas a minha gordurinha A abdominal pochete. aumentou, a pochetinha apareceu. Sim. Na verdade, assim, eu falo que a partir dos 35 anos, a gente realmente começa uma modificação, né, de produção hormonal. E e até a testosterona, ela tem um papel bem importante com relação a isso, né, assim, é por isso que a mulher que tá atenta também a toda a parte de ingesta proteica e, né, uma dedicação à musculação, ela se previne um pouco desse sintoma. Mas,
uma predominância estrogênica que aparece ali e realmente começa a modificar de forma drástica, porque ela tem os níveis de testosterona dela, assim, despencando e o estrogênio ainda se sustentando um pouco. Então, eu falo que essa mulher 35 mais, ela precisa dar muita atenção à composição muscular dela. E assim, muitas vezes a gente vê a mulherada muito preocupada com o peso, com o valor Peso que da tá ali na balança, balança. exato. E é por isso que os bons profissionais entram de novo, porque a falsa magra existe, Nossa, é o que a pessoal. gente mais pega no consultório. Eu atendi ontem uma pessoa de 48 quilos com 37% de gordura, que é um valor extremamente alto. Então, ela tem um nível de sarcopenia importante, né? Que a sarcopenia é uma condição onde a quantidade de massa magra tá muito aquém, onde, né, a gente deveria ali para a idade dessa pessoa. Mas ela tem uma sensação física de que tá tudo bem. E ela está, justamente por conta disso, muito metabolicamente inflamada, porque ela tem uma condição parecida com a pessoa que tá acima do peso, porque ela Exato. tem muita gordura, né? Então, eu acho que um ponto importante pra gente tocar com relação a isso que você falou é: comecem a se cuidar de novo antes, principalmente focando nesse ponto do ganho de massa muscular, porque isso vai te proteger e te blindar um pouco, principalmente quanto, né, a isso. Se a sua composição corporal estiver sendo mantida, né, adequadamente dos 35 anos à frente, muito provavelmente você vai ter uma relação com isso, com a sua modificação de composição corporal, diferente de uma mulher que não tá dando essa atenção. Pelo Exato. menos E aí a eu gente vê uma relação direta da resistência insulínica agindo aí, né? Que é o mais popularmente conhecido pré-diabetes, que vocês ouvem muito sim. falar, mas é uma coisa que muita gente passa despercebido, não faz diagnóstico, não se atenta, e nessa fase é um dos principais fatores, alterações metabólicas que vão causar esse aumento de gordura abdominal e visceral. Então, assim, Sim. o que vocês veem é o subcutâneo, é a calça que não fecha, é a pochetinha do lado. Mas o que está acontecendo lá dentro é a esteatose hepática, é o ateroma nas carótidas, Um então são aumento de risco fatores de cardiovascular, risco né. que levam à morte. É. Não é a questão da calça não servir, do biquíni não ficar legal. A questão é que teu risco de vida está alterando por Sim. conta disso. E esse desbalanço hormonal, essa predominância estrogênica, contribui mais ainda para o acúmulo e para a resistência insulínica. E aí a gente pega aquelas pacientes que vêm com uma história familiar já de diabetes, no pai, na mãe, no avô, de uma família com sobrepeso, com obesidade, isso vai se acentuando cada vez mais. E hoje a Sim. gente sabe que o melhor remédio para a resistência insulínica é a massa Músculo. muscular. É Então a isso gente aí. tem trabalhos que relacionam diretamente quantidade de músculo pela quantidade de insulina. Então, isso é direto, não é uma suposição, isso é estudado, tem dados comprovando e tudo mais. Então, precisa trabalhar o músculo nessa fase. É. Antes dessa fase, né, assim, mas essa fase, no meu ponto de vista, é o exercício mais importante, é o exercício de força. E aí entra a proteína, né? Porque se a gente não Exatamente. tem proteína suficiente, não faz massa muscular, se a gente tem excesso de carboidrato, piora a resistência insulínica. Isso. Então, tem que ter o equilíbrio de tudo. Até eu falo que as mulheres que estão acima do peso, elas têm muito medo de comer, né. E aí, por exemplo, quando você tá lidando com uma transição metabólica e você vai em um profissional e ele vira pra você e fala assim: "Olha, você precisa ganhar massa muscular, então depois da atividade física que você vai começar a fazer, né, a sua academia, você precisa chegar em casa e você precisa comer um ovinho, ou você precisa, né, tomar um colágeno, precisa ter o aporte proteico". Muitas vezes essa mulher não faz isso, porque ela está tentando ficar em restrição calórica. E aí, essa estratégia, ela tá sendo falha, porque você fazer o treino de resistência muscular sem colocar o tijolo depois ali, Exato. você tá perdendo muito, né, grande parte do seu trabalho.
Então, de novo, por isso que um bom acompanhamento, né, esse entendimento É total. um investimento, né, não é, gastar dinheiro, é um Sim, investimento. Ou você é, investe num bom profissional para cuidar da sua alimentação, do seu exercício, do seu metabolismo, você vai gastar na doença, exatamente. não Ou tem você outra. você empreende, né, e valoriza a saúde, ou você infelizmente vai ter que financiar a doença, né. Mas eu acho assim, até com relação ao que você trouxe, o aumento do risco cardiovascular na mulher, né, iniciando ali a caminhada do climatério, ele é muito importante de ser frisado e dito, né. Então, eu sinceramente, eu acho que esse ponto que a Lívia tocou, né, a partir da nossa composição corporal, ele precisa ser olhado com olhos de responsabilidade mesmo, né. Então, toda essa questão metabólica relacionada ao pré-diabetes também, e muitas vezes há um colesterol que se altera nesse É o momento combo, também. né. É, a síndrome metabólica que Sim, se vem instala junto. ali, né. Isso precisa ser analisado de forma muito profunda. Você precisa rever toda a sua alimentação, toda a forma de atividade física que você vem fazendo, o seu sono de novo, porque o sono tem tudo a ver com resistência insulínica e pré-diabetes, né. Lembra, um hormônio não é só um hormônio, ele se envolve em várias outras cascatas. Muitas vezes a gente tem doenças que não estão diagnosticadas, né, doenças autoimune principalmente, eu atendo muita mulher nessa fase que a gente detecta um Hashimoto, e aí a gente entende um pouco mais de toda essa teia. Então, esse entendimento mais aprofundado do metabolismo dessa mulher, ele é fundamental, no meu ponto de vista. Até a Lívia tocou em um ponto com relação a um pré-diabetes não diagnosticado, ele não é tão simples de ser visto assim. Eu faço muito diagnóstico né, da etapa da hiperinsulinemia, que é um primeiro estágio da pré-diabetes, a partir da curva glicêmica. Então a mulher ainda está com uma insulina e uma glicemia normal, mas na hora que a gente faz a curva, a gente Mas é pega. pior que isso, Sofia, as pessoas só fazem a glicemia. E assim, não é uma, nem 2, nem 3 vezes que eu faço por semana. Vamos começar com o básico, para não onerar o sistema de saúde, para não onerar a paciente que vai fazer todos os exames particulares, o básico, né, vai, a glicemia e a insulina de jejum. Já pega a alteração ali. É. E nessa paciente que você pegou a alteração ali, você entrou com alguma, estratégia para melhorar isso, ela chega no endócrino, que deveria saber isso muito mais do que qualquer outra especialidade, e ele fala: "Não, não, 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 ó, tá dentro do valor de A insulina tá referência, de 7. esquece, sua insulina de 10 está normal, não tem nada alterado, essa médica tá inventando moda". Então assim, não dá pra É, gente ir procurando a doença, a sim. gente tem que ver, relaciona, né, ó, essa idade, isso é muito comum Os eixos de acontecer, saúde, né. e aí você vai analisando e fala: "Putz, ó, aqui tem uma fumacinha, vamos ver da Sim. onde ela tá vindo?". Aí você vai fazer a curva, aí você pega, não tem jeito, né. Inclusive aquele livro que eu e você já trocamos algumas vezes e eu recomendo fortemente para todo mundo que estiver Ai, tô escutando apaixonada. esse podcast, que é um livro que se chama Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, porque é isso, né, a gente não quer só viver mais, a gente quer viver É o bem. Health Span. Eh Ele fala que muito antes, inclusive, da alteração da insulina, vem a alteração de enzimas, das enzimas hepáticas. E não é aquela alteração Acima de gritante. 20 ele fala. Eu Exatamente. pego 20 no consultório, uma por semana, a E maioria tá 30, 40 e exa tá ok. exatamente. E eu vejo essa curva acontecendo, mulheres com uma alteração discreta, assim, Vem com vindo, você pega a curva do é, laboratório. exatamente. E É. daqui a pouco essa mulher começa a entrar em pré-diabetes. Sim. Porque ela já tá um pouco mais acima do peso, a composição corporal dela não está legal. Então, uma coisa que eu acho muito importante, né, da gente frisar, é que a doença, a condição, né, a patogênese, ela leva tempo. Não é do dia pra noite. Exatamente. E a saúde precisa de tempo também. Então a gente precisa todos os dias escolher ali os hábitos que vão nos levar no caminho da saúde e não no caminho na estrada da doença. Mas, Sofia, vai convencer a paciente
que a insulina dela está normal, que a glicemia está normal e que aquela alteração de TGO, TGP vai levar a uma resistência insulínica se ninguém nem acredita quando está alterado. É Mas uma medicina que a gente tem que ir devagarzinho, com muita paciência, com muita dedicação, porque essa medicina da saúde é muito mais difícil do que o médico que trata a doença e já tem ali, ó, tá vendo isso aqui? Deu câncer, então a gente vai ter que tratar. É muito mais fácil para o paciente entender isso. Agora, quando você fica ali naquela tecla, olha só, então tá, qual que é o remédio que eu vou fazer para essa resistência insulínica? O primeiro remédio está aqui, escrito na minha prescrição. musculação. Treinos de força resistidos, no mínimo 3 vezes por semana, 150 de exercícios cardio. Tá, mas fora isso não, esse aqui é o primeiro. Então, primeiro você vai fazer isso e a gente vai reavaliar. Não faz, entendeu? É. Então, é muito difícil. É aí que, na verdade, entram duas mágicas, no meu ponto de vista. Primeiro, a medicina da saúde precisa de tempo. E aí, a gente precisa tocar em um ponto importante também para as pessoas que estão ouvindo aqui, porque são pessoas que estão buscando saúde e informação, né? Por que que um médico que trabalha dessa forma é um médico caro e é um médico que provavelmente tem uma agenda lá na frente? Porque ele dedica tempo a esses pacientes. Eu passo de 2 a 3 horas em um mesmo caso, porque eu fico ali analisando os exames dos meus pacientes meia hora antes da consulta e já fazendo 1 milhão de cálculos e suposições, e quando tem outros exames mais complexos, né, como testes genéticos e tudo mais. Tem o tempo da consulta que para você realmente entender e calcular todos os parâmetros que estão acontecendo na vida de uma pessoa, você não consegue fazer isso em 15 minutos. Bom, pelo menos eu não consigo e eu não conheço bons profissionais que assim o façam. E você tem o pós, porque você também montar a conduta desse paciente, você calcular tudo que essa pessoa, né, realmente englobar tudo. E eu, particularmente, monto um protocolo de estilo de vida para os meus pacientes e eu monto individualmente, realmente, para cada um. Porque eu tenho pacientes que são vegetarianos, eu tenho pacientes que são, né, atletas. E isso demanda tempo. Então, o investimento, realmente, né, é igual quando a gente vai fazer uma viagem. Se você vai fazer uma viagem premium, você tá agregando valor a isso. E um profissional que tá olhando para tudo isso, poxa, ele empreendeu muito tempo e muito dinheiro da vida dele para conseguir te atender assim. Para estudar, para ir em Exatamente. congressos, para estar ali e tudo mais. E um outro ponto que hoje em dia a gente tem muita informação. Então a gente tem belíssimos livros que estão pro acesso de todos. E a internet vem também, né, para esse ponto para ajudar quem busca isso, né? Então a gente tem milhares de cursos de bons profissionais que já trazem essa informação pra gente. Então eu sinto que o paciente que, né, você me perguntou como que a gente convence. Eu gosto particularmente do paciente que eu não preciso convencer, porque talvez o paciente que, né, a gente necessite desse processo de convencimento, ele nem ainda deveria não tá ali. ele ainda não deveria estar ali, porque esse não é o nosso papel. O nosso papel realmente é compartilhar um pouco desse ensinamento e não ficar nessa tese, Uma né? coisa que eu tenho um amigo que fala, e eu comecei a colocar isso nas minhas consultas, assim, eu não vou fazer o seu tratamento. Você está disposta a ser tratada? Porque se a pessoa não estiver disposta a ser ajudada, a receber as orientações e a fazer mudanças no estilo de vida dela, não sou eu que vou fazer. Exato, Não adianta buscar um resultado que dependa de mim, exato. né? A gente vai só mostrar o caminho. Quem vai seguir por aquele caminho é o paciente. Exato. Então, eu busco colocar muitas coisas disso nas redes sociais para que chegue até mim realmente quem está disposto a entrar daquele jeito. E a minha secretária, ela é muito engraçada, ela está comigo há muito tempo e ela foi seguindo essa minha jornada da integrativa. E aí ela fala assim, às vezes vem uma paciente, fica conversando com ela ali na recepção, né? E aí vai conversando, é sedentária, come tudo errado. Aí ela pensa assim, putz, será que ela tá no lugar certo? Porque ela vai entrar lá dentro e a doutora vai falar um monte com ela. E será que ela vai sair? Então, assim, é engraçado porque a minha própria secretária já vai triando, conhece, sabe? sim. E já vai pensando, putz, na hora que ela entrar não vai dar bom lá dentro.
Porque realmente é isso, a pessoa tem que querer estar ali e querer passar para o lado da saúde, né, Sim. Sofia? É, porque é justamente isso, assim, o caminho da saúde, no meu ponto de vista, é um. E o caminho da doença é outro. E para não ter doença, eu preciso realmente de uma mudança de mentalidade. Então, até muitas vezes acabo, de alguma forma, atraindo pacientes, né, que, como a gente falou, que não estão ainda com essa virada de chave. E muitas vezes esse paciente não fica, porque para ele isso ainda não faz sentido. E tá tudo bem. Exato, E tá tudo exatamente. bem, porque realmente existe espaço e lugar para todo E mundo. cada um tem seu tempo também, né, às vezes aquela pessoa não tá num momento que ela consiga sair daquele vício, por exemplo. Exato. Só acho, sim, que a medicina ela tá caminhando por um lugar muito bonito, até a nível de consciência, da gente entender que a responsabilidade da saúde não é do médico. Isso foi por muito tempo terceirizado ao Sim. médico, né, por isso que o médico foi parar nesse lugar de Deus. E eu tenho, poxa, uma escola de bons médicos dentro da minha família. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu falo deles, porque eu realmente comecei a aprender medicina aos 0 anos de idade, Dentro da barriga. dentro da barriga, dei muito plantão, inclusive dentro da barriga. E o meu avô, ele foi um grande cirurgião cardíaco, e ele me levou para assistir algumas cirurgias cardíacas ainda criança. E em uma delas, eu perguntei para ele assim: como que o senhor continua acreditando em Deus, se você consegue fazer uma pessoa ficar viva ou morta? Aí ele falou assim: não é essa a função do médico. O médico não tem essa capacidade de deixar uma pessoa viva ou morta. Ele ajuda a manifestação, né, ao tratamento dessa pessoa, mas isso não tá na mão do médico. E no meu ponto de vista, isso sim, eu tenho uma questão espiritual que eu tenho, né, muito essa questão relacionada, né, tem uma força maior, sim, mas tem uma força maior dentro da gente também, né, da gente se escolher todos os dias e se escolher a partir de todos os nossos pequenos hábitos. Eu acho que isso é um ode mesmo à nossa própria vida. Então é honrar a minha vida com a minha alimentação, com a minha disciplina na atividade física. É um amor próprio, né. Eu falo que a saúde, ela é diretamente proporcional ao auto-amor, porque é só assim que a gente consegue sustentar esse lugar, né, de se escolher e dá trabalho. Muito. Dá trabalho como todas as boas colheitas, né. Você conhece alguma coisa que a gente não precisa empreender tempo e trabalho Exato. para colher? Então eu sinto que é algo que vai demandar tempo e esforço, mas vai valer muito a pena, né. Com certeza. E pensando um pouquinho, assim, nessa questão que a Sofia falou bastante do profissional que senta, que te escuta, que te valoriza, que está preocupado com a sua saúde, com o seu acompanhamento, a gente está começando lá no consultório a implementar um novo programa, que é o método LIVE, longevidade, integridade, vitalidade, buscando manter o acompanhamento periódico dessa paciente que faz o tratamento hormonal. Porque não é só colocar o hormônio. E com esse podcast vocês conseguiram entender um pouquinho o que a gente quer dizer com isso, né? Que tem todo o cuidado por trás disso. Então, manter uma periodicidade de consulta, de exames, de cuidado, de acompanhamento, de acolhimento faz uma extrema importância. Então, estar ao lado de um profissional que se preocupa, que está atento ao como o seu corpo reage, e coisas acontecem no nosso dia a dia, a gente tem problemas familiares, problemas pessoais, então a gente sempre tem que estar mudando a rota, né? Nem sempre o caminho daqui para lá vai ser uma avenida contínua, às vezes vai ter um buraco, às vezes vai parar o trânsito e a gente vai ter que desviar a rota, vai ter que recalcular essa rota, e essas consultas periódicas fazem parte disso. Então a gente está buscando esse tratamento até para manter uma boa qualidade com as pacientes, e é isso mesmo que a gente sempre busca, que eu sou paciente da Sofia e ela faz isso com um cuidado, assim, você se sente muito acolhida com ela,
E a gente busca fazer isso também com o acompanhamento hormonal no método LIVE, para que a gente consiga mostrar para essa paciente o quão é importante ela se cuidar, ela estar dentro desse tratamento e a gente estar ao lado dela para que ela consiga fazer isso. Porque fazer uma consulta de 10, 15 minutos e ver a paciente depois de um ano não é o cuidado, né, Sim. Sofia? Nossa, que incrível esse programa ali. Até porque, pensando até, né, do jeito que a gente vive, é tudo tão corrido. Sim. E eu mesma, eu sou sua paciente e eu preciso me organizar muito para ter as consultas periódicas ali bem organizadas. Então, a partir disso, ela vai ter as consultas dela já organizadas dentro de um ano. É isso? Isso, a gente vai fazer já as consultas já pré-agendadas para que essa paciente tenha aquele compromisso mesmo com ela. Olha, eu tenho que prestar contas daqui 4 Sim, meses, daqui sim. 6 meses, É. e até é um jeito da gente ter sempre essas mudanças nas mãos, né? Sim, Porque ela passa uma vez comigo, ela passa uma vez com você, mas quantos pacientes passam com a gente no decorrer exato. de uma semana, de um mês? Então é muito difícil a gente conseguir estar presente o tempo todo. Sim, Então trazer essa paciente para perto da gente, para a sim. gente acolher, para a gente ajudar, pegar na mão Que mesmo, né? Que legal. essa é a nossa função, né? E Sim. isso faz completamente diferente diferença no resultado final, né? Que a Nossa, gente, você vê isso e eu absolutamente. senti muito isso. Eu sempre tive super dificuldade de ser cuidada, porque eu falava assim, ai, gente, isso aqui, o Matheus, meu marido ia nas consultas de pré-natal comigo, né? E aí meio que eu fazia minha consulta de pré-natal. Dessa maneira integrativa. E aí ele falava assim: "Putz, mas você faz tua consulta, pra que eu vou? Eu nem vou, eu acho que nem você deveria ir, continua fazendo seu pré-natal sozinha", e assim vai. Então eu sempre tive essa dificuldade de achar profissionais que fizessem dessa forma, e agora eu achei. E agora a Sofia faz isso, e até muito melhor do que eu, por sinal. E a gente vai aprendendo, a gente vai trocando figurinhas, porque essa interdisciplinaridade, né, ter a nutrologia junto, ter a nutrição junto, ter um bom profissional de educação física Sim, cuidando dessa parte muscular, que isso é extremamente importante, não puxando a sardinha pro lado da minha família não, mas é importante a gente ter isso para evitar lesões, para ter o estímulo adequado, para exato. cobrar mesmo de vocês, ó, você precisa estar aqui, porque nem sempre a gente vai acordar bem disposta, ai, hoje eu vou construir o meu amor próprio, vou só comer bem, vou fazer, ai, que gostoso, deixa eu calçar o tênis aqui. Eu mesma Sim, coloco várias vezes para vocês, ó, tô vindo hoje por disciplina mesmo, porque, nossa, tá difícil pra caramba, não dormi à noite, as meninas acordaram, tô de TPM, não tá legal, não, mas tô aqui. Por quê? Porque é aquele autocuidado, que se você não exato. fizer isso por você, desculpa, ninguém vai fazer. Se Sim. você não se priorizar, ninguém vai te priorizar. É, e até eu acho que uma coisa importante, até pensando no programa que você desenvolveu, porque é algo que eu também venho idealizando, assim, eu percebo que com muita frequência a gente organiza viagens, né, e pensa assim, por exemplo, eu gosto muito de dezembro, janeiro, pensar nas viagens que eu vou fazer ao longo do ano, né. Só que a gente não tem essa mesma disciplina, por exemplo, com o cuidado com a saúde. Então, a gente espera chegar um momento, "Poxa, eu tô fazendo um acompanhamento com a médica, só que agora eu vou ai não, vou desmarcar essa consulta porque tô um pouco apertada, também tô meio lotada de tempo, então depois eu vejo". Só que quando você tá fazendo um acompanhamento, né, funcional, integrativo, hormonal, como é o seu caso, na hora que você perde um intervalo importante, você volta muitas casas pra trás, né. Então, nossa, achei Não, eu sensacional. mesma fiz Desejo isso agora, tinha uma consulta com a muito Sofia, falei: sucesso. "Sofia, acho que eu não vou não, porque eu tô tão bem", ela: "Não, vem sim". Falei: E "Não". aí eu fui na consulta e a consulta foi sensacional, a gente fez uma outra abordagem, porque realmente da parte fisiológica estava tudo excelente, mas da parte emocional, espiritual não estava. Então essa periodicidade é super importante, porque às vezes: "Ah, mas os exames estão bons, os níveis hormonais estão ok", tá, mas e aí, como que você tá se sentindo com você? Como tá seu relacionamento? Como que tá o seu trabalho? Putz, aí começa a sessão terapia, né. Então é É, legal você ter um profissional que te acolha e que te acompanhe em tudo, né. Então por isso a sim. periodicidade é legal, né, É, e Sofia? também, assim, uma outra coisa que eu acho importante é a gente, querer enxergar, né, mesmo o paciente. E eu falo que eu não trato exame. E eu não quero aliviar o meu problema. Eu quero
participar da construção de saúde dos meus pacientes, eu quero saber como eles estão. Isso para mim é o principal parâmetro. Então, a gente só consegue fazer isso realmente se a gente tiver. A gente adoraria fazer isso de forma mais Por leve, isso que não encontrar dá para todo mandar mundo, né, ali. mandar o exame no WhatsApp, né? Porque você É, não trata o exame. Então é isso que elas não exatamente. entendem muitas vezes. Não é só o exame. E muitas vezes, na hora que o paciente tá na sua frente, ele tá assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem. E eu falo que isso faz parte, inclusive, Você vê o jeito da de entrar. magia do médico de te observar e falar: "Poxa, não tá tudo bem", mas ela não tá pronta pra falar pra mim que tá tudo bem. E Exato. pra mim tá tudo bem, mas eu entendi esse sinal, Aham. né. Então, nossa, eu já É quero legal. fazer O parte jeito de desse entrar, né, eu falo que o jeito da paciente entrar no consultório, o jeito de sorrir, ainda mais se é uma paciente que vem com você há muito tempo, ela já caminhar. sabe. E é muito legal que eu tenho umas pacientes que são muito especiais, assim, que conectam muito comigo, e às vezes de entrar elas falam: "Oi, doutora, tudo bem?" "Comigo tá, mas com a senhora não, né". E aí é muito legal isso, porque é Maravilhoso. uma troca, assim, sensacional. E tem algumas pacientes que Sim, eu marco café depois, porque é uma sim. troca tão gostosa que eu falo: "Ai, tá, vamos conversar de você hoje", e a gente troca faz um café pra gente conversar do resto. E isso é muito Sim, gostoso, não, né. uma delícia. Então por isso que eu falo, eu sou apaixonada e eu sinto que você também é, pelo nosso trabalho, pela nossa profissão, pela área que a gente escolheu e pelo jeito como a gente Sim, atua, né. Muito é. legal. É por Gente, isso que, assim, eu me coloco mais, assim, como uma entusiasta da saúde, uma ativista da saúde, porque eu não gosto de olhar e cuidar só da doença, assim. na A verdade a gente gente não quer que chegue a é. doença, porque depois que chega a doença é muito ruim, né. Gente, o papo tá muito gostoso, se deixar eu e a Sofia, a gente vai ficar aqui mais umas 3 horas, porque a conexão é muito legal e a gente tem o mesmo pensamento em relação a essa questão da saúde. Mas vamos deixar um recadinho, Sofia, para essa mulher 40 mais, se você pudesse dar dicas simples, assim, o que que ela pode fazer no dia a dia dela, que vai surtir um efeito legal nessa menopausa que está se aproximando aí, ou até para aquela que já entrou na menopausa aí, o que que você acha que ela mudando já vai ajudar bastante? Bom, acho que, antes de mais nada, o meu principal conselho, ele envolve um pouco o primeiro pilar da saúde, que é a autoobservação. Aconselharia essa mulher a, inclusive, reservar ali na agenda dela momentos para ela. Aonde ela fique com ela, aonde ela consiga ter pausas, e ela não precisa justificar muito isso pra ninguém, assim. Então, eu falo para as pacientes: "Bloqueie a agenda de sexta-feira à tarde e não marque nada com ninguém, pra você". E, assim, coloque intervalos nas suas atividades. Você tá se adaptando a um corpo novo, a um ciclo novo, opa, a um ciclo novo que se apresenta na sua vida. Então, cuide das pausas e desse manejo de estresse de forma bem compromissada e gentil, porque isso realmente vai te trazer energia vital, vai te trazer saúde mental para enfrentar, né, essa travessia, que pode ser muito bonita, né, Li. Eu acho que um segundo conselho também muito importante, a gente falou pra caramba disso no no podcast, é: zelem pelo sono de vocês. Então, cuidem de forma muito presente da higiene do sono. Então, a partir das 6 horas da tarde, já vai, né, preparando o sono. Eu falo que dos nossos filhos, a gente cuida de forma muito presente. Só que a gente não consegue fazer isso com a gente. E por quê? Então, vamos quebrar essa crença, vamos quebrar esse padrão e vamos começar a fazer isso com a gente também, junto com eles, inclusive, né? Então, acho que, né, esse ponto do sono é muito importante. E coloquem a musculação na vida de vocês, assim, acho que esse é um ponto muito importante. Claro, quanto antes melhor, mas esse momento, isso é inegociável, no meu ponto de vista. Eu Exatamente. acho que seriam essas minhas 3 principais dicas. Lindo, obrigado, para corroborar com o que eu falo todo dia lá no consultório. Gente, nosso Sim. episódio está chegando ao fim. Queria agradecer a audiência de vocês. Se você acha que esse assunto fez diferença para você, que pode fazer diferença para outras mulheres também, já compartilha. Dê lá suas estrelinhas para que a gente consiga espalhar o conteúdo adequado, para tirar todos os medos, para ajudar na qualidade de vida, para você buscar sempre a sua melhor versão. Essa é a nossa ideia. Um beijo e até o próximo.